Bom dia, oitavos, tudo bem? No roteiro 29, nós veremos a diferença entre o consumo e o consumismo. No consumo, as pessoas adquirem somente aquilo que lhes é necessário. Já no consumismo, as pessoas vão gastar excessivamente e em produtos supérfluos, em produtos que não são necessários, são dispensáveis. A necessidade de consumo pode vir a tornar-se uma compulsão, uma patologia comportamental, ou seja, uma doença. Então, para iniciar a discussão entre o consumo e o consumismo, nós vamos utilizar o gênero textual crônica, que vocês já conhecem, que a gente já vem falando dele em alguns roteiros, só que é uma crônica argumentativa. Toda vez que vocês observarem essa palavra, argumentativo, num gênero textual, quer dizer que ele tem como função, como característica, convencer alguém de alguma coisa. Então, o autor de um texto argumentativo, ele está querendo convencer o leitor dele da ideia, da tese, da ideia principal do texto. Então, o primeiro texto que eles vão utilizar para falar sobre consumo e consumismo é o texto chamado O Natal. Vamos ler juntos? Ah, o Natal. Ouço pessoas criticarem o consumismo desenfreado que toma as pessoas nesta época, cujo significado perdeu-se entre árvores, brinquedos e Papai Noel. Certo, tudo certo. Mas, olha o conectivo mas da semana passada, lembram dele? Que ele traz a ideia de oposição, de contrário? Então vamos lá, continuando. Mas eu prefiro lembrar que neste final de ano, devido ao famigerado consumismo, milhões de empregos foram gerados e milhões de pessoas puderam resgatar um pouco de sua dignidade. Prefiro lembrar que neste momento, por conta do dinheiro extra que receberão, muitos pais e mães de família poderão oferecer uma mesa mais farta aos seus filhos, e que, devido à alta propaganda de solidariedade que se faz nesta época, crianças carentes poderão ganhar sim algum brinquedo. Prefiro lembrar que muitas pessoas tomadas pelo espírito disseminado nesta época mover-se-ão à caridade e à solidariedade com o próximo. E que você poderá, enfim, dar e receber o abraço daquelas pessoas que você gosta, mas que por falta de motivo, olha, entre aspas, para abraçar, ficou contido até agora. Perceba um outro recurso que é a repetição no início dos dois parágrafos dessa expressão prefiro lembrar que. É um recurso utilizado para dar ênfase a alguma ideia e dar ritmo ao texto, tá bom? Ah, como Deus escreve certo por linhas tortas. O que era para ser apenas a celebração do nascimento de Jesus, universalizou-se numa celebração de fraternidade e amor. Bem ou mal, o amor está em toda parte. E se ainda assim você não quiser celebrar esta data, não tem problema. Quero convidar-te a fazer como fosse em Natal todos os teus dias. Augusto Branco. Então ele faz uma reflexão, percebam que lá no início do texto, ele está falando sobre uma crítica nessa época do ano, que é o consumismo. Na época do Natal, as pessoas consomem demais. Só que, ao mesmo tempo, ele olha, a partir do segundo parágrafo, por um outro aspecto. Ele olha pelo aspecto de que, nessa época, por conta do consumismo, há mais empregos, e aí, gerando mais empregos, as pessoas têm dinheiro para fazer a ceia, para dar maior conforto para os familiares, para os filhos, tá bom? Então, ele vê um outro lado do que todo mundo ataca, só o consumismo. E ele vê o que se pode aproveitar a partir disso. Ele respeita, quem pensa ao contrário dele, então ele fala assim: se mesmo assim você não quiser celebrar essa data por conta de criticar o consumismo, não tem problema. E aí ele fala para que a pessoa consiga fazer
que todos os dias sejam Natal. Então, o que tem de diferente no dia de Natal, na época natalina, que ele deseja que as pessoas apliquem todos os dias, não só no Natal? Então, chegamos às perguntas do texto 1. Como seria se o Natal fosse todos os dias? Então, na opinião de vocês, se todos os dias fosse Natal, como é que seria o comportamento das pessoas? Pergunta 2. Fazer de todos os dias o Natal é tornar-se consumista? É disso que o autor está falando? Que o Natal a gente só consome? Ou ele levantou alguns outros aspectos dessa época do ano? Então, para vocês, de acordo com o que vocês leram, fazer de todos os dias o Natal é tornar-se consumista? Foi isso que o autor falou? E na terceira questão, as pessoas compram por necessidades, porque elas precisam, ou são persuadidas pelas publicidades, são convencidas a comprar algo apenas porque a publicidade as convenceu daquilo, e não porque elas precisavam do produto ou do serviço. E a última pergunta do texto 1 é: em que outras datas do ano o consumismo desenfreado toma conta do comportamento de muitas pessoas? E quais as estratégias que a publicidade utiliza para que isso aconteça? Então, na verdade, são duas perguntas em uma. Perceba algumas palavrinhas-chave aí, ó. Em que outras datas do ano o consumismo desenfreado, aquele sem limite, toma conta do comportamento de muitas pessoas? Ele não fala de todo mundo, mas ele fala de muitas pessoas, tá bom? Então, temos o Natal, que foi exposto no texto, que é justamente o título até do texto, o nome do texto, né? Mas existem outras datas do ano em que a gente corre para consumir, em que as propagandas se aproveitam da data para estimular o consumo. E aí algumas pessoas chegam ao consumismo, que é comprar aquilo que não precisa, certo? Então, além do Natal, que outras datas? Nós temos uma até bem recente, que nós não tínhamos no calendário brasileiro, nós não ouvíamos falar, que nós importamos, né? Tem até um trocadilho que eles fazem com a palavra fraude, para tirar sarro dessa data aqui que nós importamos para estimular o consumismo. E a segunda pergunta embutida na última questão é: quais as estratégias que a publicidade utiliza para que isso aconteça? Então, o que as propagandas publicitárias elas fazem para estimular as pessoas a terem esse comportamento mais consumista? Já o texto 2 é uma publicidade. A família, todo ano é a mesma coisa, mas a ceia de Natal não é a mesma coisa sem nosso refrigerante clássico, com sabor original de cola. Então, esse é o texto da publicidade. É uma publicidade que mistura a linguagem verbal, que são as palavras, com a linguagem não verbal, que é a imagem, né? A imagem do refrigerante. Então, nós falamos que esse texto é um texto multimodal. Então, ele fala sobre família, né? No Natal, mas que sem esse refrigerante aí não é a mesma coisa. E aí nós temos duas perguntas a respeito do texto 2. A primeira é uma de múltipla escolha. Então, na publicidade acima, que nós mostramos na tela anterior, que estratégia argumentativa, quer dizer, que argumentos, que motivos, leva as pessoas a serem persuadidas a consumir o refrigerante? Então, de acordo com a publicidade, com a propaganda que vocês viram, vamos ver qual dessas alternativas justifica a persuasão da pessoa, do autor, a convencer as pessoas de consumir o refrigerante. Então, letra A. Há uma prova concreta ao expor as várias qualidades comprovadas do produto anunciado. Eles anunciaram um refrigerante. Eles estão expondo lá na imagem anterior as várias qualidades? B. Público-alvo determinado, sendo pessoas do sexo masculino acima de 50 anos. Vocês viram alguma coisa disso na publicidade? C.
Raciocínio lógico, pois ao ver a imagem, o leitor logo terá vontade de tomar o refrigerante. Só é composta de imagem a propaganda, a publicidade? E D. Indução, ao elaborar um discurso em que o produto é apresentado como essencial. Então, no discurso, no texto, é passado que o produto é essencial, é importante? Só uma delas é que está correta, tá bom? Está certa. E a sexta questão, você acha que as publicidades podem fazer com que as pessoas tomem decisões por impulso ou sejam seduzidas a fazer algo que não querem? Faça um comentário sobre isso. Então, vocês podem utilizar-se de alguma experiência de vocês, alguma experiência do familiar, perguntem, conversem com o pai, com a mãe, o que eles acham disso, se eles já passaram por alguma situação em que eles tomaram uma decisão assim, viram a publicidade convenceu, eles compraram por impulso e depois perceberam que tinham se empolgado, que na verdade não precisavam daquilo, não gostaram do produto, acharam que gastaram dinheiro à toa, foram seduzidos pela publicidade. Ou com vocês mesmos, tá bom? Aí façam um comentário. As pessoas compram por necessidades ou são persuadidas por propagandas? Esse é o tema da produção de texto de vocês. Então, produzam uma crônica argumentativa, como no exemplo dado no texto 1 sobre esse tema. Lembrando que a crônica argumentativa não se limita a narrar um fato de modo particular. Ela vai além, pois nela o cronista expõe seu ponto de vista e argumenta sobre o assunto. Então, diferente da crônica narrativa em que o autor ele vai contar uma história que aconteceu com ele, na crônica argumentativa, o autor, além disso, ele tem que convencer o leitor de uma ideia. Então, a partir de um princípio, de um fato geral, não precisa ser um fato exclusivo dele, mas um fato geral, por exemplo, no caso de vocês, o consumo e o consumismo, vocês vão passar um ponto de vista, uma tese, uma ideia para o leitor. E argumentando, quer dizer, convencendo o seu leitor daquela ideia, tá bom? Pelo fato de a crônica ter um caráter argumentativo, o cronista formula uma tese, que é a ideia principal, é a ideia que expressa o ponto de vista do autor, e passa a defendê-la em todo o texto. Então, peguem o texto 1 como modelo, não precisa ser tão extenso como o texto 1, e façam a crônica argumentativa de vocês, tá bom? E aí, para ajudá-los ainda mais, há algumas estratégias a serem utilizadas para o desenvolvimento da proposta, que é a criação de uma crônica argumentativa. Então, o leitor é peça fundamental no momento da construção do texto. Pense qual será a sua estratégia para persuadi-lo. Então, na hora que vocês estiverem construindo os argumentos de vocês, pensem se aqueles argumentos que vocês estão utilizando, se vocês seriam convencidos por eles, tá bom? 2. A crônica argumentativa tem uma linguagem mais informal com traços de coloquialidade. Ou seja, não precisa ser uma linguagem rebuscada, difícil. É uma linguagem informal, essa do dia a dia, tá? Correta do ponto de vista gramatical, mas uma linguagem simples. E por último, não se esqueça de elaborar um título criativo e chamativo. Então, o título, o nome do texto de vocês. Eu sei que o roteiro está um pouquinho longo essa semana, então eu sugiro que vocês revejam o vídeo antes de iniciar as respostas, tirem as dúvidas. O plantão será pelo WhatsApp e por e-mail. Deixem os roteiros em dia, parabéns para quem está conseguindo. Acho que a maioria, né, está conseguindo colocar os roteiros em dia. Se cuidem e até daqui a pouco. Beijos!